Olá! Boa, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu nome é Thiago Novaes. Esse é mais um DR. Gente, deixa eu ajeitar aqui. Mais uma vez, a gente nunca sabe onde a cabeça vai ser cortada, faz parte da brincadeira. Bom, gente, quero dar as boas-vindas a todos, aqueles que estão chegando pela primeira vez e aos meus colegas regulares, escritores, que junto comigo estão escrevendo os seus projetos individuais de romance. Esse é o Diário do Romance, é o DR, que fala da construção de um romance específico, que é o Diário em Berlim, nome provisório de uma obra que ganhou o prêmio PROAC, né? A Bolsa PROAC de escrita literária, de composição literária. Bom dia, Tina. Bom dia a todos. Bom, deixa eu desconectar. Aqui aparece um pouco conexão fraca, então eu vou desconectar aqui no computador para ver se eu ganho um pouco de potência aqui. Gente, bom dia, boa sexta-feira para todo mundo. Hoje é 11h30, todos os dias das 11h30 ao meio-dia a gente tem essa conversa. A gente já está na nossa conversa de número 18, ou seja, estamos chegando na metade desses programas e a gente vai terminar lá em Berlim, onde eu vou conversar sobre o trabalho de pesquisa a partir da construção de um romance em uma cidade. Bom dia, Ariana, bom dia, Vinícius, bom dia, Juarez, bom dia, Marcele, tudo bom? Bom dia a todos, gente. Hoje devo dizer que foi um encontro muito bacana esse. Olá, Rafaela. Encontro bacana, olha eu. Hoje foi uma manhã muito fértil, muito forte, dessas inspiradas, sabe? Eu venho de uma longa semana de inscrições aí do curso de Introdução à Escrita Criativa, que a gente vai começar na segunda-feira. Bom dia, Rafaela. Oi, Rafael. Bom dia, pessoal. Boa. Legal. De uma longa semana, ou seja, as inscrições acabam no domingo. Eu vou fazer um terceiro webinário no domingo dos 7 equívocos sobre os quais eu falei ontem, na DR de ontem. Eu acho que é isso. Quem estiver interessado em participar, se inscrevam no escritacriativa.net.br e se inscrevam lá, tá? Bom, gente, hoje eu vou falar também de um trabalho de pesquisa. Bom dia, Miriam. Que legal. Olá, Paula, tudo bem? E de como que a gente vem falando de sintonia, de abertura, de disposição para o acaso, não é? A gente alterna coisas que são dicas, né? Dicas de escrita com outras coisas que vão muito além das dicas de escrita, né? Vão além, dizem respeito mais a construção de condições subjetivas aptas para a criação. Não aptas para a criação, mas vamos dizer férteis para a criação, porosas e disponíveis para o trabalho de criação. Olá, Simone, tudo bom? Olá, Kátia, tudo bem? E eu acho que a gente está chegando aqui num momento da escrita do romance em que a coisa está acontecendo, sabe? Eu acho que a gente está entrando aqui num canal, estamos afinando um canal, e isso está acontecendo, e quando isso acontece, é um prazer muito grande, assim. A sensação é de prazer e um pouco de estupefação também, porque vão acontecendo, alguns elementos vão se costurando no dia a dia que dizem respeito ao projeto do romance, ao projeto de criação, a esse exercício de longa duração de escrever uma obra que é um mundo próprio, que tem as suas obsessões, as suas fixações. Olá, Zilda. Que tem as suas particularidades, não é? E que dizem respeito a algo que a gente nem sabe o que era inicialmente, não é? Do que eu estou falando, gente? Estou falando um pouco de como, quando a gente vai afinando esse nosso diapasão literário, alguns acasos felizes passam a acontecer, né, de uma maneira muito interessante, e a gente passa a contemplar essas coisas. É quase como se a gente fizesse as coisas e ao mesmo tempo assistisse o acaso participando da construção do romance. Olá, André, tudo bom, Everaldo? Oi, Beth, tudo bem?
Gente, hoje eu abri uma. Eu estou construindo uma cena que se passa numa livraria. Essa livraria eu conheci em Berlim. É uma livraria cheia de arcos. Eu pus uma foto que eu tirei dessa livraria é, lá no Escrita Criativa. E ela é repleta de arcos e ela fica debaixo da linha de trem do metrô lá, do metrô urbano mesmo, né? Não sei se é o U-Bahn ou o S-Bahn, porque tem esses dois tipos de metrô lá, né? O U-Bahn e o S-Bahn. O S-Bahn ele dá uma volta, ele faz chama ring, ele faz um círculo, é quase como em São Paulo tem aquela estrada que dá toda a volta na cidade. Agora me falha a memória, desculpa gente, eu estou um pouco aéreo hoje. E aí, lá pelo meio da cena, o sujeito, que é o Dionísio, o Dendritz, nesse capítulo, ele comprou uma edição antiga de um livro desse pianista uruguaio chamado Felisberto Hernandes, e ele compra uma edição antiga, muito rara, muito velha e sem capas, de um livro chamado Sem Capas, Libro Sem Tapas, né? Que é a primeira criação do Felisberto Hernandes, que era um pianista uruguaio, um grande escritor, uma das influências minhas aí, uma das pessoas que me influenciaram muito. Né? E nessa cena, esse sujeito resolve deixar, numa das ilhas da livraria, esse livro, um livro totalmente estourado, assim, todo encardido, em cima de uma das ilhas, em cima dos livros novinhos, lustrosos, bonitinhos e tal. E fica bem observando para ver quem que pega o livro. Dionísio é esse cara que trabalha com os acasos também. Né? Oi Liliane, oi Solange, oi Micheline. Tudo bom? Desculpa. Dionísio é esse sujeito que trabalha com os acasos. Não é? E aí, por um acaso, gente, eu resolvi desenterrar uma série de cartões postais que eu herdei. Eu herdei da minha avó. Eu perdi minha avó faz alguns meses e minha tia me passou um bolo assim de cartões postais, que não era dela, ela colecionava cartões postais. Eu nem sabia disso. E aí eu resolvi abrir, sabe quando você abre o baú? E é engraçado porque olhando esses cartões postais, de alguma maneira eu volto a entender um pouco essa curiosidade pela viagem, né? Esses cartões postais têm a ver com a minha infância. O azul do céu desses cartões postais, olha só, tem a ver com a minha infância. E eu acho que tem a ver com a infância da gente, né? Dessa geração que cresceu um pouco vendo esse azul. Esse azul tem a ver com uma pigmentação particular das fotografias daquela época. As fotos, os postais de hoje não são assim mais, tá vendo? Minha avó foi para o Oriente Médio, minha avó foi para o Egito, minha avó foi para Lourdes. E é engraçado, porque é quase como se a Torre de Belém, é verdade, isso aqui é Jerusalém. É quase como se, de alguma maneira, eu entendesse um pouco mais esse fascínio por algo que tem a ver comigo, mas não tem, sabe? Olha aqui, ó. Estão escritos os postais. Olha só. Meu, isso é Grécia. Olha que incrível isso. São muito lindos. E tem esse de Paris, onde a minha avó e o meu avô, Lima, meu avô se chamava Lima, Liminha, ele foi. Tem isso que minha avó fala que chegou em Paris, Cidade de Luz, frio intenso, chuva, neve, e aí algumas coisas ilegíveis aqui, né? E é engraçado porque a gente fica pensando, né, esse tipo de investigação do passado, que é uma investigação das coisas mínimas, dos instantes. E aí eu fico pensando nisso que é uma espécie de Twitter, que é o cartão postal. O que que as pessoas escreviam nos cartões postais, né? O que que as pessoas escreviam? O que que as pessoas narravam? Era um pequeno diário que elas deixavam para o outro.
E isso surgiu a partir da construção dessa cena também. Se chamava Lima. Olha só, Juarez. Que legal. Oi, Lara, tudo bom? Preciso responder o e-mail da Lara, preciso responder o e-mail da Rafaela. Preciso analisar lá o texto da Rafaela. Hoje à tarde eu vou fazer isso. Vou terminar de fazer. E, gente, mas não é só disso que eu quero falar. A gente está aí construindo essa história e é engraçado, né? Porque a gente faz. Ontem o Antônio Cherchenesky, ele é um escritor que escreveu um romance onde um dos personagens é o Orson Welles. E ele estava falando de trabalho de pesquisa. Ele participa do Seminário Nacional, primeiro seminário online de escrita criativa, que a gente está organizando e que vai estar aberto para os participantes do curso de escrita. Que são 15 palestrantes e tal, e o Antônio Cherchenesky fala do trabalho de pesquisa do romance, e a gente também está aqui fazendo um trabalho de pesquisa diário, não é? E o que acontece? Olha que louco, ontem eu estava dando uma aula na Casa das Rosas, e a gente discutiu um texto chamado O Perseguidor, desse livro aqui, que é o As Armas Secretas, do Júlio Cortázar. Ele tem um conto que... tem contos que nos formam, assim, né, como escritores e como leitores, e tem um conto chamado O Perseguidor, que é a história de um saxofonista, Johnny. Talvez eu tenha falado sobre esse conto. É um conto meio novela, tem 60 páginas, é um conto longo. E esse saxofonista Johnny, de alguma maneira, ele é um cara que está sempre no estado de criação. Ele está sempre num estado de consciência meio absoluto, no qual o tempo é outro. É um tempo disruptivo em relação ao tempo do capital. É o tempo intraduzível, é o tempo que não combina com... o tempo da hora, né? Da hora de trabalho, ou seja, você precisa de quantas horas para terminar determinada coisa. Né? Esse tempo literário, o tempo artístico, o tempo musical, ele não tem ele não segue esses padrões. A gente faz encaixar porque a gente tem prazos. Eu tenho outubro para entregar a primeira versão do meu romance. Mas o fato é que esses tempos, para a gente conseguir entregar no prazo, justamente a gente precisa esquecer do prazo. Não é? Esse é um pouco o paradoxo da coisa. E essa história, esse conto do perseguidor é, na verdade, um sujeito, que é o Johnny, que é um pouco perseguido pelo Bruno, embora o perseguidor de fato seja o Johnny. Né? E eu fui dando essa aula inconsciente do fato de que o meu próprio livro também é uma história de um perseguidor sendo perseguido, né? F do Cherchenesky, muito bom, é isso mesmo, Fernando. Olá, tudo bom? E beleza, e eu fui dando a aula sem ter essa consciência. Ontem eu reli o texto, e é sempre impressionante, e em certa medida eu fui lendo o texto e pensei, pô, o Johnny é um pouco uma inspiração de Dionísio, sim, no meu romance. De fato, ele faz parte desse fundamento, porque o cara é completamente mergulhado no presente, né? Assim como o Johnny. O Johnny é um sujeito muito irresponsável. Johnny vai deixando as coisas para trás e ele tem uma relação amorosa com o instante, com o momento, né? E ele é incapaz, ele é um sujeito disfuncional em muitos sentidos. Mas no sentido absoluto da criação musical, ele vai estabelecendo uma intimidade com algo que ninguém entende muito, não é? E que essa outra relação com o tempo. Tem uma frase do conto que ele fala, eu estou tocando isso amanhã. Ele está tocando e ele está tocando muito bem, aí de repente ele fala, peraí, eu não estou tocando isso hoje, eu estou tocando isso amanhã. Né? E lá pelas tantas, ele tem ele vai contando uma história onde ele está no metrô, ele está dentro do metrô, ele está, vamos dizer assim, na estação Paraíso do metrô, aqui em São Paulo, mas é lá em Paris, né, que se passa a história. Ele está na estação Paraíso do metrô e de repente ele começa a pensar em muitas coisas, começa a lembrar, começa a pensar nas histórias da tia dele, começa a pensar nas canções, começa a pensar, nossa, aquela canção tinha a palavra couve-flor no verso, nossa, a palavra couve-flor. Aí ele lembra do fulano, e aí de repente ele tá lá, ele tá nesse passado, ele tá convivendo com os amigos de infância, ele tá jogando bola, ele tá brincando de amarelinha. Esse conto, aliás, foi o precursor do jogo da amarelinha, tá, gente? É o conto que de alguma maneira funda o jogo da amarelinha. É a partir desse conto que ele vai desenvolvendo o romance do jogo, do Raichuela, né? E de repente ele acorda
viagem de meia hora, porque ele pensa milhões de coisas, e ele estava na estação seguinte do metrô, vamos dizer, na estação Brigadeiro. Aí ele fala, nossa, mas como assim? Isso tudo que eu pensei demoraria no mínimo meia hora para ser pensado. Que perfuração temporal é essa em que eu vivi meia hora em 1 minuto e meio, né? Isso acontece quando a gente escreve, né? Isso acontece quando a gente está na música. As pessoas muitas vezes falam que você esquece das suas mãos, né? Parece que a mão não é tua, parece que você está tocando a despeito de si mesmo, né? E aí, em seguida, eu fui tomar uma cervejinha com a minha namorada, com as amigas da minha namorada, e uma amiga da minha namorada estava comentando sobre um sujeito alemão. Depois eu fui pesquisar. Esse sujeito se chama Mark Fisher. E esse sujeito começou a perseguir, escutou uma edição antiga, né? Eu não gostei da história. Um sujeito alemão que ouviu uma edição antiga de uma música, de uma gravação do João Gilberto, né? E ele fica fascinado pelo João Gilberto, né? E a música chama Obalala, a gravação, não é? E ele começa a perseguir o João Gilberto, né? Ele começa a ir atrás, ele faz uma das investigações daquilo que se chama hoje de jornalismo literário, né? Que se chama hoje, não se chama já há 40 anos de jornalismo literário, e ele vai atrás do João Gilberto, ele quer encontrar o João Gilberto, né? E aí eu, ouvindo essa história, eu falei, pô, mas essa história me lembra muito uma outra história do Gay Talese, que aí eu trago esse livro para vocês, que é o Fama e Anonimato. Não sei se vocês conhecem o jornalismo literário. Gente, é um gênero literário. Jornalismo literário é uma das literaturas de não ficção. Se vocês não conhecem, eu recomendo muito, porque os jornalistas literários bons são aqueles que conseguem empreender elementos da realidade extremamente detalhados, extremamente pormenorizados, e transformam isso numa espécie de literatura mesmo. Numa espécie de literatura. Né? Eles sabem construir um cenário, um personagem, sabem ambientar uma cena. E tem um conto aqui desse Gay Talese, que é um dos mestres da literatura de não ficção, do jornalismo literário, e que se chama... ele fala muito de Nova York, uma jornada do Serempitoso. E tem um conto aqui que é clássico, que se chama Frank Sinatra está resfriado. Ah, Liliane, legal. Frank Sinatra está resfriado, que é uma história de 50 páginas do Gay Talese, indo atrás do Frank Sinatra para entrevistá-lo. E ele não consegue entrevistar o Frank Sinatra, e ele narra uma história de 50 páginas a partir disso, né? E aí eu falei isso para essa minha amiga também, e ela falou, pô, mas justamente o Gay Talese é uma das grandes inspirações do Mark Fisher, né? Ele faz isso, ele tem esse projeto. E o que acontece? Ele também escreve um livro que se chama Obalala, e eu vou comprar esse livro, está editado pela Companhia das Letras, ele foi publicado em 2011. E a história misteriosa é que, poucas semanas antes do lançamento do livro, Mark Fisher se suicida, esse jornalista alemão. E aí é muito engraçado, porque a gente vai entrando nessa viagem onde se fala, pô, eu estou escrevendo um livro que é uma perseguição frustrada, ou seja, é um sujeito que está procurando Dionísio, e esse Dionísio está na voz de todas as pessoas. Esse Dionísio é de alguma maneira encarnado por todos os personagens, mas ele nunca está presente, ele está sempre entre o presente e a ausência. Ele é de alguma maneira a borboleta do Bachot. Borboleta do Bachot é o objeto literário. Quando a gente tenta capturar, ela foge. Mas se você ficar paradinho e se você espera, a borboleta pousa no teu ombro, né? Essa é a imagem, que é uma imagem muito bom, né? Frank Sinatra está resfriado. É genial. E é genial a ideia de... E aí eu pensei que eu vou colocar alguma menção, porque o meu romance não fala de Brasil em nenhum momento, não tem um brasileiro no meu romance. Mas eu acredito que por conta dessa costura misteriosa, eu acho que valeria a pena fazer uma menção muito breve de um jornalista alemão que vai atrás desse compositor da Bossa Nova, não é? E que persegue esse músico, que é um pouco o Bruno atrás do saxofonista Johnny, no Cortázar, que é um pouco esse meu interlocutor invisível atrás de Dionísio, que é um pouco o Gay Talese atrás de Frank Sinatra, né? Só não morre, hein, Thiago? Porra. Não se preocupem, gente.
E que seria muito interessante essa menção, porque eu acredito que um dos recursos que a gente pode utilizar é justamente criar pequenas versões das nossas histórias, e eu acredito que o trabalho do, 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 do exame dessas fotografias da minha avó, fotografias da minha infância, desses cartões postais, e muitos são vazios, olha. Ela gostava de colecionar cartões postais. Esse trabalho também é um pouco o trabalho do perseguidor. Não, o perseguidor é o autor, é o escritor. E fazer essa menção é, de alguma forma, fazer uma pequena consideração sobre o elemento metalinguístico da literatura. Né? Meu livro não é sobre espelhamentos atrás de espelhamentos, como os livros borgianos, como hoje... Legal, Patrícia. Como hoje se faz. Hoje é corrente a gente fazer referências atrás de referências, espelhamentos atrás de espelhamentos, no sentido de que tudo, nada é mais original. A própria obra de arte já é uma reprodução de uma outra obra, que é uma reprodução de uma outra obra, e assim a gente tem esse labirinto de espelhos que, na verdade, o Borges faz de uma maneira genial e depois outros fazem ad infinitum. O romance não é esse. O romance de Dionísio em Berlim não é esse, porque o romance de Dionísio em Berlim fala do presente. Fala de um absoluto do presente. Não é? Mas é justamente a partir dessa pesquisa do presente que eu cheguei a Gaetalize, pela memória, e que eu resgatei essa obra desse alemão que se suicidou em 2011, poucos meses antes da publicação do seu livro, que parece que é muito bacana. Né? Era um grande escritor, Mark Fisher. Né? Vou encomendar agora pela Amazon, não cheguei a fazer isso de manhã. Tiago, você conhece um conto do Sérgio Santana chamado Concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro? É justamente... Nossa, meu! É isso, tem muito a ver com o que está falando do Fischer. Então, pois essa amiga está fazendo um trabalho sobre isso. Mas não falo porque é uma questão interna. Mas, de fato, esse conto. Esse conto deu origem ao papo. Eu não estava lembrando, Fernando. Muito bom, cara. É muito engraçado isso. A gente estava falando sobre esse conto do Sérgio Santana. Né? Na verdade, essa minha amiga estava falando do conto do Sérgio Santana. E aí, a partir disso, a gente começou a traçar a história do Mark Fisher. Né? E, de fato, diz que esse conto também é talvez um dos precursores da autoficção. Hoje é dia dos Limas. Por quê? Sérgio Santana, hoje é dia dos Lima. Olha só. Por que será? Eu queria ouvir vocês hoje, gente. A gente está encerrando o nosso encontro. Na verdade, a gente tem 5 minutinhos, mas eu acredito que é isso. Na verdade, o que se abre nesse momento é uma espécie de porta possível de pesquisa. Você vê que a pesquisa não passa exatamente por aquilo que é literal do que você vai estudar. Por exemplo, eu comprei um livro que é História Concisa da Alemanha. E eu li esse livro. Mas não sei, o livro não me ofereceu exatamente... O livro não me oferece muitos recursos para a elaboração do meu romance. Não é? Mas é engraçado, eu estava lendo o Montaigne, que é um ensaísta, que é um dos... Outro gênero de não ficção, de literatura de não ficção. Estava lendo o volume 2, um volume que hoje está meio esgotado e tal. Eu encontrei por acaso esse volume 2. E eu estava lendo um dos ensaios do Montaigne, e ele fala que os alemães são o único povo que se orgulha da bebida. Os alemães são o único povo que se orgulham do que todos os outros povos consideram um vício boçal, ele vai falar. Né? A gente falou disso no DR, que a gente discutiu também um pouco a questão da bebida, né? O álcool e a literatura. E aí eu falei, nossa, que engraçado, que coincidências, né, que a gente vai traçando dessas relações, né, de Dionísio está em Berlim, né, porque isso não é nem tudo que a gente pensa de cara, isso são coisas que a gente não consegue antecipar, e que são pensamentos que se pensam, né, é um pensamento do não pensamento, é isso que vai falar o Jacques Rancière, e ele vai falar dessa situação que isso é próprio da criação. Isso é próprio da composição, desse pensamento que é um não pensamento, né? Que são supostas coincidências felizes, mas que na verdade são costuras que vão se fazendo. Né?
a partir dessa disposição, né? E é aquela história, né, gente? A gente pode falar de 1000 dicas para construir diálogos, de 1000 dicas para construir monólogos, de 1000 dicas para estruturar o romance. A gente pode orientar técnicas de escolha. Só que tem coisas que tem base apenas nisso, nessa disposição, que não é uma disposição obsessiva, né? Eu sou um cara super neurótico obsessivo, eu sou um cara que gosto das minhas coisas um pouco em ordem, sabe? Embora seja meio bagunceiro também, mas para essa disposição literária, eu preciso abdicar de uma maneira absoluta da minha obsessão, né? Essa é uma habilidade exigida pelo autor, né? O próprio Martin Luther, o tal reformador, tinha uma cervejaria. Quem que é? O Martin Lutero, tá? Ele tinha uma cervejaria, é verdade, Rafaela, que legal. Sabe que tem um livro, Rafaela, que foi editado pela Kozak, que se chama O Pensamento Alemão. Mas é o pensamento alemão no século XX. Mas é muito bacana, porque ele vai falando de vários filósofos, e de como esses filósofos contribuíram para o pensamento moderno, para o pensamento contemporâneo, da forma como a gente vê hoje. Então tem Simmel lá, você tem o próprio Freud está lá, você tem Benjamin, você tem vários autores que são alemães, e vai falar da importância da filosofia alemã na literatura. Eu comprei na literatura, não, no pensamento moderno, né? Eu comprei esse livro porque uma das ideias, um dos meus projetos obsessivos era vou construir uma espécie de panorama do pensamento ocidental. Eu pensei de alguma maneira basear os meus personagens nas filosofias alemãs, né? E você vê, a gente tem essas ideias, e umas ideias não vingam. Essa ideia foi escoando naturalmente para o esquecimento. Tá aqui, é um livro bom, é um livro bacana, é uma ideia boa, mas não é a ideia deste livro, né? Tem até um momento que os caras discutem Simmel, porque o Simmel é um dos caras do caminhar, da cidade, do pensamento peripatético, etc., né? Mas não é exatamente algo para esse romance. O romance a gente só vai descobrir o que é depois de terminado, depois de concluída a primeira versão. E é por isso que a gente precisa escrever a primeira versão, né? E a primeira versão é a primeira versão, porque depois de saber o que é o romance, a gente vai trabalhar esse romance, né? E aí a gente entra um pouco aqui na seara da revisão, que é um outro universo infinito, do qual a gente vai falar um pouquinho. Mas o que a gente estava fazendo nesses DRs é falar sobre a primeira versão do romance. Deixa eu ver. E se Hitler tivesse sido aceito nos exames da escola de pintura, como queria, teria se tornado boêmio, companheiro de Dionísio e não militar. Então, esse é um dos mitos que falam, né, Nilceia? Eu não acredito muito nessa ideia, sabia? Eu acredito que o Hitler teria sido Hitler. E que Hitler jamais poderia ser um bom pintor. Sabe por quê? Porque o Hitler considerava a Primeira Guerra como uma formação dos jovens. Hitler foi o cara que lutou na Primeira Guerra, e para muitos a Primeira Guerra foi a coisa mais desastrosa. Mas para esse sujeito, que era um pintor, a Primeira Guerra foi uma formação. Sabe, tem muita gente que fala, entrou no exército. O exército é uma escola. O exército é uma escola. Gente, o que o exército é uma escola do quê? O exército é uma escola de subserviência, né? O exército é uma escola de lavagem cerebral, né? Em muitos sentidos. Mas isso é uma questão que é um pouco delicada para mim, porque, enfim, um pouco historicamente. Mas essa ideia é sensacional, coloca apenas um trecho. Eu acho que sim, essa ideia pode ser usada mesmo, na coisa das filosofias. Mas você vê que é uma coisa que talvez não seja para mim, porque eu não sou um filósofo, né? Talvez eu não consiga me apropriar dessas filosofias a ponto de traduzi-las no livro. E a gente precisa poder saber das coisas que a gente coloca nos livros, né? Estou vendo nessas pesquisas todas que tem literatura que inspira como fundamento, literatura que inspira como estilo, outras como conto. Olha, muito bom, Rafaela, que legal isso, meu. É isso, tem obras que nos inspiram, que criam situações, né? E tem obras que inspiram a voz que a gente vai escolher para um personagem. E tem obras que inspiram, de fato, o caminho da narrativa. É isso. E a gente vive, na verdade, a literatura é essa linguagem própria. Então, se você vai fazer música, você vai escutar muita música. Você vai ver o que os outros fizeram, né? Se você é um saxofonista, você vai ficar escutando saxofone. E o livro é um pouco isso, né? O livro é um pouco essa audição do João Gilberto. Que você olha e fala, nossa, caramba, quero ir atrás disso, né?
E isso faz muito parte do trabalho de pesquisa. Gente, a gente está chegando ao final de mais um DR. Adorei esse DR, eu adorei a contribuição de vocês, me ajudou muito a pensar. E eu acredito que esses encontros são um pensamento coletivo. Na verdade, a gente se ajuda a construir os projetos uns dos outros. Não é? Queria agradecer a presença de todos, queria desejar a vocês um bom final de semana. E eu sempre espero valer aí cada minuto dessas nossas reflexões, que eu sei que é isso. Nosso tempo é sempre muito valioso, sempre muito escasso. A única coisa que... Isso é o que diz o ex-presidente uruguaio. A única coisa que você não compra é o tempo de vida. Né? A gente só vende o nosso tempo em troca de dinheiro, mas o que a gente não compra é o tempo de volta. Né? Por isso que eu acho que é isso, gente. Fazer valer esses tempos. Então escrevam, trabalhem, vamos fazer o que vale a pena fazer. Tá bom? Bom final de semana, Simone, Vinícius, Paula, Solange, Rafaela, Liliane, Cíntia e todos vocês. Desculpa se eu estou esquecendo alguém, mas é comum, né, gente? Acontece. E muito obrigado pela presença. E a gente se vê na segunda-feira, às 11h30, no mais um DR, tá bom? Um abração e até a próxima. Tchau!